Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Mateus, capítulo 23, versículo 9. E Jesus disse-lhes: A ninguém na terra chameis vosso Pai, vosso Padre, porque um só é o vosso Pai, o vosso Padre, o qual está nos céus, Deus. Mateus, capítulo 23, versículo 9. Mas por que Jesus disse-lhes: A ninguém na terra chameis vosso Pai, vosso Padre, porque um só é o vosso Pai, o vosso Padre, o qual está nos céus? Deus, como está escrito em Mateus, capítulo 23, versículo 9? Gente, porque essa glória de ser chamado de nosso Pai, ou seja, de nosso Padre, de Senhor de todos e de tudo, só pertence ao Deus Espírito Santo, encarnado no corpo do seu Filho, Cristo Jesus. E como o próprio Deus afirma, Ele não abre mão da sua glória e nem permite que louvem a ninguém na face da terra com esse nome de Pai, de Padre. Isaías capítulo 42, versículo 8. Porque eu sou o Senhor, ou seja, o Deus Pai. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura, como está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 8. Mas se o Filho de Deus, Jesus Cristo, ordenou que a ninguém na face da terra possamos chamar, glorificar e honrar como Padre, como as pessoas que são o templo, a igreja para o Espírito Santo de Deus habitar, devem ser conduzidas, apacentadas na presença de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 44. O próprio Jesus nos ordena que qualquer que dentre nós quiser ser o primeiro, será servo de todos, como está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 44. Os presbíteros, os sacerdotes ou padres, devem sempre estar entre os seus irmãos e nunca acima dos seus irmãos, sobre, em uma posição elevada, superior aos seus irmãos. E suas ações devem ser o exemplo de comportamento para servirem de correção para os seus irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros, aos sacerdotes ou padres que estão entre vós, admoesto, corrijo através do meu exemplo, eu, apóstolo Pedro, que sou também presbítero com eles, e não sobre eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Mas por que nós, porém, não devemos ser chamados de rabi, de mestre, de honrado, de distinto? Porque um só é o nosso mestre, a saber, o Cristo, e todos nós somos irmãos, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 8. Gente, porque quem serve ao único e verdadeiro Deus e Pai, sabe que faz parte como irmão do rebanho que pertence a Deus e não aos homens. É assim que o apóstolo Pedro ensina, através do seu exemplo, como os presbíteros, os sacerdotes ou padres devem agir diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, ou seja, apacente, guie as ovelhas de Deus entre elas e não em uma posição acima delas.
tendo cuidado dele, do rebanho de Deus, não por força, mas voluntariamente, nunca usando de poder ou autoridade, mas de exemplo e humildade, voluntariamente, sem ganhar dinheiro para isso, e nem por torpe ganância, e nem por falta de caráter, por avareza, por amor ao dinheiro, mas de ânimo pronto, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Mas por que os presbíteros, os sacerdotes ou padres, não podem apacentar o rebanho que pertence a Deus, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho? Deuteronômios, capítulo 32, versículo 9. Porque a porção que pertence ao Senhor Deus, gente, é o seu povo, o seu rebanho, os seus escolhidos, como Jacó era parte da herança de Deus, como está escrito em Deuteronômios, capítulo 32, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque nós somos como ovelhas desgarradas, mas agora nós temos voltado ao pastor, ao nosso bispo, ao nosso sacerdote, ao nosso padre, ao dono das nossas almas, Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque quando aparecer o nosso sumo pastor, gente, Jesus Cristo, então alcançaremos a incorruptível coroa de glória, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Jesus te ama, mas te ordena: a ninguém na terra chameis vosso Pai, vosso Padre, porque um só é o vosso Pai, o vosso Padre, o qual está nos céus, Deus, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 9. Gente, porque o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, ou seja, a ninguém mais nessa terra, nos aperfeiçoa, nos confirma, nos fortifica e nos estabelece. Por isso, a Ele, a Deus, o nosso Pai, o nosso Padre, seja a glória, o poderio para todo sempre. Amém? Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. Amém? Dani e Miguel.